Um espaço onde as vozes femininas se unem para explorar os mais diversos assuntos que fazem parte da vida das mulheres e com orientações valiosas. Na Conversa, com Nayara Garcia. Oferecimento Imobiliária Cruzeiro do Sul. Compra, venda e locação de imóveis em Oswaldo Cruz e região. São mais de 2 décadas adquirindo conhecimento para proporcionar a você uma negociação mais simples, rápida e eficiente. Imobiliária Cruzeiro do Sul, na Avenida Brasil, 963. Telefone WhatsApp 18 3528 2239. Go Odonto. Canal, cirurgias, implantes, ortodontia, clareamento, lente de contato, restaurações e faceta dental. Go Odonto Unidade Oswaldo Cruz, na Rua Salgado Filho 258. WhatsApp 18 99630 5074. Deixe a sua casa mais bonita e confortável com produtos da La Casa Presentes e Decorações. Na La Casa, você encontra o que há de melhor no segmento de presentes. São muitas opções em peças decorativas, cama, mesa e banho e móveis, com produtos altamente qualificados e diferenciados. La Casa Presentes e Decorações, na Rua Armando Salles, 786, Centro, Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4087. Cheiro e Charme Modas, loja especializada em confecções, cosméticos e acessórios, onde você encontra as melhores opções em presentes e produtos para o seu dia a dia. Cheiro e Charme Modas, na Avenida Brasil 648, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 4222 ou 18 99615 4222. Simafa, venda de materiais elétricos, hidráulicos, máquinas elétricas, ferragens e ferramentas em geral, na Avenida Brasil 1296, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 3110 ou 99750 3110. Pop Papelaria, a maior e mais completa papelaria da cidade e região, onde você encontra brinquedos, materiais escolares, materiais de escritório, de informática, presentes, acessórios, cafeteria, além de serviços de xerox, encadernação, plastificação, impressão e digitalização. Pop Papelaria, na Rua Hans Klotz, 538, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 1991 ou 18 99810 1775. Tatiana Vidotto, fisioterapeuta dermatofuncional e saúde da mulher. Tratamento corporal e facial, depilação a laser e criolipólise. Agende uma visita pelo 18 99738 8230 em Oswaldo Cruz. Se você procura por sapatos elegantes, confortáveis e de alta qualidade, a Érica Piccolo Calçados Femininos é o lugar certo. Aqui você encontra uma ampla variedade de sapatos, bolsas e acessórios femininos multimarcas para todas as ocasiões. Érica Piccolo Calçados Femininos, na Avenida Presidente Vargas 529, centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 7660 ou 18 99720 7660. Luance Produtos de Limpeza e Serviços. Na Luance você encontra os mais diversos produtos de limpeza para o seu dia a dia. Além de tratamento de pisos e limpeza em geral, somos especialistas no segmento de materiais para limpezas residenciais ou comerciais, com mais de 25 anos de experiência e atendimento de qualidade. Luance Produtos de Limpezas e Serviços, na Rua Armando Salles 990. Telefone WhatsApp 18 3528 3043 em Oswaldo Cruz. Elegância, perfumes e cosméticos. Aqui você encontra uma ampla variedade em perfumaria, produtos para cabelos, corpo e banho, unhas e maquiagens. Além de semijoias, bijuterias, bolsas, carteiras, cintos, lenços e muito mais. Visite a nossa loja e comprove. Você vai se surpreender com a qualidade dos nossos produtos. Elegância, perfumes e cosméticos. Na Avenida Brasil, 525, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4046. WhatsApp 18 99124 9001. Tendência, a loja da Mara. Na Tendência você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios, com estilos despojados e clássicos, nas melhores marcas e acessórios, com peças exclusivas que combinam com seus looks. Tendência, a loja da Mara, na Avenida Brasil 537. Telefone 18 3528 3407, no centro de Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz agora tem Johanna Rocha Acessórios, uma loja de bijuterias e presentes contemporâneos, acessórios personalizados, letras de nomes, presilhas de cabelo, alianças em aço inox, correntes em malha no aço, prata 925 e um ótimo atendimento. Johanna Rocha Acessórios e Bijuterias, na Presidente Roosevelt 776, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone é o 18 996 52 5863. Vila Lulu, roupas e acessórios femininos, sempre em sintonia com as principais tendências. A Vila Lulu traz as melhores marcas de confecções, bolsas e semi-joias, além de uma linha completa de lindos vestidos para aquelas ocasiões especiais, como festas de casamento e formatura. Na Vila Lulu, você encontra a moda do seu jeito e de acordo com o seu estilo de vida. Vila Lulu, na Presidente Vargas 584, em Oswaldo Cruz. Telefone 3529-2368. WhatsApp 99638-9016. Compre na Lojas Real Móveis e Colchões e tenha os melhores preços e condições de pagamento de Oswaldo Cruz e região. Precisa de móveis novos para a sua casa nova? É aqui na Real. Precisa renovar os móveis da sua casa? É aqui na Real. Armário, mesa, cama, colchões, guarda-roupas e muito mais. Não fique na dúvida. Aqui na Real você encontra tudo o que sempre sonhou. Visite as nossas lojas. Loja 1, Avenida Brasil 503. Loja 2, Avenida Doutor Miranda 781. Esperamos por você. O Supermercado Bandeiras faz parte do seu dia a dia. Em nossas lojas, você encontra variedade e qualidade na hora de suas compras. Tem produtos frescos todos os dias na feirinha, carnes de qualidade em nosso açougue, padaria com pão quentinho toda hora, além de pratos prontos na rotisseria e um bazar completo. Visite nossas lojas na Avenida Estados Unidos 25 e agora também na Avenida Brasil, número 8. E para deixar tudo ainda melhor, estamos comemorando nosso aniversário de 23 anos com muitos prêmios para você. No Supermercado Bandeiras, encher o carrinho é tudo de bom. Na Conversa, com Nayara Garcia. Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando o 8º episódio do Na Conversa, para você que está em casa embarcar na conversa de comadre, aqui com estilo, com muitas orientações. Hoje o nosso programa está super especial. E não estou falando não que a gente combinamos a roupa sem combinar, viu, gente? Mas é porque estou com ela, a Isabela Cavicchioli, que vai estar falando conosco sobre a expectativa do cliente, lideranças e gestões também, muito importante para a sua empresa, o seu negócio e para os seus clientes. Isa, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui conosco. Eu que agradeço, Nay. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com você. Ah, que bacana. Isa, para começar, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, quem é de fato a Isabela Cavicchioli? Porque nas curiosidades, o pessoal já percebeu já que tem várias coisas, assim, ainda mais que você tem uma certificação internacional de mergulho. O que é isso, mulher? Nossa, é tão difícil a gente se definir assim, né, em poucas palavras. Mas eu sou essa pessoa, eu sou complexa, eu sou bem multifacetada, eu sou meio aventureira. Eu brinco que eu sou tão corajosa que às vezes eu sou meio doida, assim, sabe? Eu adoro essas aventuras, né? De arriscar coisas novas, aprender coisas novas. Mas acho que antes de qualquer coisa, eu sou filha da Adriane, eu sou neta do Valdemar e da Santina, sou sobrinha da Isamara e do Basso, né? Eu sou daqui de Oswaldo Cruz, tenho muito orgulho disso, né? Adoro essa cidade, tive o prazer de poder voltar a morar aqui no ano passado, apesar de ter ficado bastante tempo fora. Eu sou uma pessoa que adora viver. Assim, acho que por isso a certificação de mergulho e as coisas todas, assim, eu amo a vida de maneira geral. Então, desde, acordar cedo, ver o sol nascer, ou poder apreciar um pôr do sol, as coisas simples, esse papo que a gente está tendo aqui, a gente poder se conectar, isso é muito rico e é muito legal, e eu gosto muito de admirar e de viver essas coisas, né? E eu acho que eu sou uma pessoa bastante inconformada também, que é um traço muito forte que eu tenho, que me levou ao empreendedorismo, acho que a gente vai falar um pouco disso depois. Mas justamente por gostar tanto, né, de viver e por gostar de estar com as pessoas, eu acredito que a gente tem o dever de deixar o mundo um pouco melhor do que ele estava quando a gente chegou, assim. Então eu sou muito inconformada e eu sempre procuro melhorar as coisas por onde eu passo. Se eu tenho oportunidade, enxergo alguma maneira de fazer alguma coisa melhor ou diferente, com certeza eu vou aproveitar. Então acho que isso é um pouquinho de quem eu sou, assim,
Brevemente. Algo assim, bem breve, né? Mas você deixou algo claro, que é uma lição, até uma reflexão para o pessoal que está em casa. São fazendo essas aventuras que nós nos conhecemos e nos conectamos com nós mesmos. É autoconhecimento, autoafirmação. Porque como que você vai saber do que você gosta, do que você não gosta? Quem é de fato você como pessoa? Se a gente muda, às vezes, de ideias, de percepções a cada momento. Igual, a gente cria uma lista no Spotify, um exemplo. No canal do próprio YouTube, que você vai lá e coloca nos favoritos. Quem vê você pulando as músicas que você mesmo colocou nos favoritos? Você acaba mudando. O que você não muda é os seus valores, né? Mas falando de valores também, da questão do empreendedorismo que você comentou, como que foi essa sua jornada para o empreendedorismo? Porque você fez 2 transições da sua carreira, né? Sim. Olha, eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória de carreira, né? Que acho que é interessante. Foi difícil para mim falar de mim sem mencionar o que eu faço enquanto profissional, né? Acho que essa já é uma vitória aqui. Porque a gente está muito conectado, né? E aí, enfim, até muito pouco tempo atrás, se alguém me perguntasse quem sou eu, a primeira coisa que eu ia falar, eu sou gerente de sucesso do cliente na empresa X. E, enfim, eu aprendi justamente isso que você trouxe, né, Nai? Que a gente é muito complexo, a gente é muito complementar. Então, tudo que a gente vive, as coisas que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, elas interferem na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se conhece, e as coisas que a gente sabe a respeito da gente mesmo também, né? Acho que isso é super importante. Bom, falando da minha vida profissional, né? Eu sou engenheira civil de formação, então eu saí daqui de Oswaldo Cruz bem cedinho, em 2011, fui estudar fora, né? E saí daqui com o sonho, né? Eu queria muito ser gerente. Nem sabia o que fazia um gerente, nem sabia para que servia, né? Quais eram as atribuições desse cargo e tudo mais, mas eu saí daqui com esse sonho, assim. Numa empresa grande, blá, blá, blá. E aí eu fiz engenharia civil. Era um curso que eu gostava muito, né? Eu gosto muito de matemática, eu sou uma pessoa bem analítica e tudo mais, então tenho facilidade de lidar com números e tudo mais. E aí eu fui fazer engenharia e, curiosamente, eu saí da faculdade, eu nunca atuei como engenheira civil. Então, eu não tenho um projeto de uma casinha de cachorro assinada com o meu CREA, assim. Você só assistiu às aulas e se formou. Exatamente. Mas não foi planejado, foi meio sem querer, assim. A vida vai tomando esses rumos, às vezes, que a gente não tem muito controle sobre isso, né? E, assim, eu acabei, quando eu estava saindo da faculdade, eu acabei passando num processo seletivo de uma grande empresa, que era a Ambev, né, e que foi muito legal para mim ter passado por lá e trabalhado lá. Trabalhei lá por 3 anos. E aí começou a minha vida profissional no mundo corporativo. E desde então eu sempre fui inconformada. E aí eu ficava, não é possível que esse processo demora tanto para acontecer, né? Ou não é possível que as pessoas tomam decisão dessa maneira e tudo mais. E aí, enfim, mas eu sabia, né, que é como a banda toca, são as regras do jogo, eu tinha que me adequar e tudo mais. E aí eu trabalhei durante um tempo na Ambev, depois passei pela Rodobens também. E em 2018, mais ou menos, foi quando eu comecei a ouvir falar do conceito de startups, né? E eu sempre gostei muito de finanças, porque, enfim, né, é uma coisa que mexe muito ali com a vida da gente. Eu acho que a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha pouca informação e a gente ficava muito refém daquilo que tinha disponível pelas grandes empresas, né, detentoras ali do poder em relação a esse tipo de informação. E aí eu comecei a me interessar e comecei a me apaixonar pelo universo das startups e das fintechs ali, mais especificamente, justamente pelo jeito das startups de trabalhar, que é um jeito muito menos burocrático, né, que é um jeito muito mais focado ali em como é que a gente vai resolver esse determinado problema e entregar valor para o cliente, principalmente, né, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tenho com ele. Então, diferente das metodologias de gestão tradicionais, ali, que a gente às vezes tem projetos que você fica um ano e meio planejando um projeto, quando você vai para uma startup e tem contato com metodologia ágil, por exemplo, você quebra esse projeto em pequenas fases, você testa essas pequenas fases, começa a entregar valor para o cliente já desde o início, e aí você vai melhorando o seu produto ao longo do tempo. E eu fiquei completamente encantada com isso, né? E aí eu fui prestar processos seletivos em startups que eu acreditava, e foi aí que eu entrei na Acreditas, né, que foi a primeira startup que eu trabalhei. E foi uma experiência incrível, assim, de ter vivido também. E ali foi muito curiosa. Essa foi a minha primeira grande transição de carreira, assim. Eu trabalhava no administrativo de uma grande empresa que era totalmente cheio de regras ali, né, mais quadradinho, mais burocrático e tudo mais. E, de repente, eu fui para o universo das startups, em que era tudo muito diferente, eu tinha muito mais autonomia, também tinha muito mais correria, né, porque
dentro de uma empresa grande, você tem um papel muito mais bem delimitado. Na startup, às vezes, você tem que fazer um pouco de tudo. Eu corria no Xerox, eu ia buscar brinde, eu ia fazer um monte de coisa que, né, eventualmente saía ali da minha atribuição principal. Mas eu amei esse jeito de trabalhar e de resolver as coisas de um jeito mais rápido. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com as áreas de experiência do cliente, de sucesso do cliente, e eu fiquei completamente encantada com isso, assim, porque eu amo gente. Eu acredito de verdade, assim, que a imensa maioria das pessoas são boas e a gente merece ser tratado com respeito, a gente precisa ser atendido com dignidade, né? Nos o mínimo de serviços. gentileza possível, né? Exatamente, nos serviços que a gente consome, ainda mais quando a gente está falando de uma relação de compra, né? A pessoa decidiu investir 2 dos potenciais recursos mais preciosos que ela tem ali na tua empresa, que é o tempo e o dinheiro. Então, a gente precisa tratar bem essa pessoa, né? E foi aí que eu descobri esses conceitos de experiência do cliente, de sucesso do cliente, que mudaram a minha vida, assim, né? E daí, desde 2018, que eu trabalho com isso, estudo muito sobre isso e já passei aí em algumas startups trabalhando com a experiência do cliente. E o ano passado eu fiz a minha segunda grande transição de carreira, que foi mudar para o empreendedorismo, né? Eu saí de São Paulo, eu falei que eu tive uma epifania um certo dia, assim, voltando do trabalho para casa. Eram, sei lá, 10 horas da noite, tinha chovido pra caramba em São Paulo, eu não conseguia chegar em casa de jeito nenhum. E aí eu tive aquele momento, assim, sabe? De eu falar, cara, por que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô me submetendo a isso, sabe? E aí eu comecei a questionar tudo. Eu falei, olha, será que eu realmente gosto mesmo do que eu estou fazendo? Será que eu realmente gosto mesmo desse cargo que eu estou ocupando, nessa empresa que eu estou, na configuração que isso está acontecendo? E comecei a me questionar. E eu brinco que eu conto hoje isso sorrindo, assim, mas foi um período, meu Deus, assim, de muita introspecção. Muito conflito com você, porque Com certeza. você entra em choque com o que você acredita e se você estava feliz com aonde você estava ocupando até então. Porque você tinha atingido o seu sonho de ser gerente. Exatamente. E será que era realmente isso, que a Isabela pequenininha estava feliz? Exatamente. E aí foi exatamente isso. Foi um conflito muito grande com tudo que eu acreditava até ali, né? E aí eu comecei a repensar toda a minha trajetória de vida, toda a minha trajetória de carreira. E eu decidi que eu ia tirar um tempo para descansar. Aí voltei de São Paulo para o interior. Isso foi em abril, maio do ano passado, mais ou menos. E eu nunca planejei empreender. Foi o empreendedorismo que chegou até mim, de alguma maneira. Mas depois que o mosquitinho vem e pica, quem tem esse sangue não sai. Exatamente. Então, eu não saí da empresa que eu estava pensando, vou montar o meu próprio negócio. Não, eu saí para descansar, repensar minha carreira, e o meu plano era voltar a prestar processo seletivo depois que eu saísse, que eu voltasse para o mercado, né? E no final das contas, acabaram surgindo algumas coisas. Então, uma amiga minha me chamou, falou, cara, eu sei que você está aí descansando, né, no seu período sabático, entre aspas. Você não quer vir aqui me ajudar a organizar a minha empresa? Porque as coisas são meio bagunçadas, eu preciso de uma mãozinha aqui com o processo e tal. Eu falei, beleza. E ela falou, quanto você cobra? Sei lá, me paga uma cerveja aí, né, cara? Eu tô aqui já sem fazer nada mesmo, tá tudo certo. E aí, depois ela me indicou pra uma outra pessoa e tal. Aí eu falei, então, né, acho que eu tenho que abrir uma empresa, que eu preciso emitir nota para essas pessoas e tudo mais. E aí, a partir de então, eu comecei a perceber que eu estava me tornando empreendedora de alguma maneira. E aí, nesse caminho, Deus foi extremamente generoso comigo. E uma grande amiga minha que trabalhou comigo em uma das empresas que eu já passei, que é a Janaína, né, também saiu da empresa que ela estava. E a gente começou a conversar no final do ano passado, meio para o final do ano passado, e a gente começou a estruturar um negócio, né, para ficar com uma cara mais de negócio de verdade, né. A gente começou a pensar o que a gente queria ser, que tipo de mensagem a gente queria passar para as pessoas, o que a gente queria oferecer de produto e serviço. E aí nasceu a Baobá, né, que é a minha empresa hoje, a empresa da qual eu sou sócia junto com a Janaína. E a gente surgiu justamente com esse propósito, né? A gente percebe que nas empresas, inclusive nas empresas de tecnologia, tem um descolamento muito grande entre o que é uma necessidade real do cliente e o que as pessoas pensam que é uma necessidade do cliente. Então, é o desejo e a necessidade que muita gente confunde também, né, Isa? Também, exatamente. E às vezes nem o cliente consegue expressar muito bem o que ele precisa. Ele sabe mais ou menos o que ele quer. E tem uma série de técnicas para você conseguir, né, chegar ali na real necessidade desse cliente, que tanto eu quanto a Jana a gente estudou bastante e aplicamos isso nos lugares em que a gente trabalhou. Mas é um pouco disso, assim, né? Tem um descolamento entre o que o cliente realmente precisa, a maneira como você vai fazer isso acontecer dentro da sua empresa e como é que você faz para que a experiência dele seja coesa do início ao fim. Isso é um grande desafio, porque a gente está falando de um cliente que passa por uma série de áreas, principalmente nas grandes organizações, né?
Ele passa ali pelo time de prospecção, ele passa pelo time de vendas, ele passa pelo time que vai assinar contrato, eventualmente tem um jurídico ali no meio, depois tem o time de implementação, aí tem o time de pagamento, tem o time de pós-venda. Como é que você faz, né? Para o cliente não interessa quem é que está atendendo ele, é a empresa. Então, não interessa muito quais são as pessoas envolvidas ali no meio, né? Então, esse é o nosso grande desafio hoje enquanto empresa, é colaborar com outras empresas, startups, pequenos empreendedores, pequenas empresas, para que a gente consiga, de fato, encontrar uma dor real do cliente, resolver ela da melhor maneira possível e garantir que esse cliente tenha uma experiência coesa do início ao fim, desde o posicionamento de marca que essa empresa vai ter, até a experiência de pós-venda, retenção desses clientes e tudo mais. Eu avisei que eu falo pra caramba, gente. Meu Deus do céu. Mas nós adoramos, assim, as nossas convidadas que não tem trava na língua e vai falando mesmo. Você comentou sobre a questão das expectativas do cliente e surgiu algumas perguntas no nosso Instagram. Mas, antes de chegar para essas perguntas, você poderia dizer quais são as estratégias que você considera mais eficazes na questão da satisfação do cliente e como que essas empresas conseguem, de uma forma básica, claro, para elas começarem a ter uma ideia do mapeamento, porque muitas vezes uma empresa pequena acha que é só um bom atendimento, mas não é só isso. Como você colocou, tem muita coisa por trás. O que você daria como uma orientação? Legal. Olha, eu acho que o primeiro passo que é super importante, parece óbvio, mas muita gente não faz, é escutar o seu cliente, né? É verdade. Então, muitas empresas e muitos empresários têm medo de ouvir o cliente, do que é que vai vir, e não sei o que lá, essa pessoa vai reclamar de mim. Então, às vezes, a pessoa se sente atacada pessoalmente quando o cliente fala mal, entre aspas, ou reclama do negócio dela. E é super importante as pessoas aprenderem a separar isso, né? Então, eu posso ter um apreço muito grande pela Nayara, por exemplo, mas eu posso ter considerações a fazer a respeito de um produto ou de um serviço que ela me vende. Então, acho que esse é um primeiro passo muito importante. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente escuta o cliente? Tem uma série de mecanismos para você fazer isso, e aí depende do tamanho da sua empresa, do tipo de serviço que você presta, né? Do nível de proximidade que é exigido, entre aspas, ali, né? Entre você e o seu cliente para você conseguir concluir aquele serviço. Mas tem algumas maneiras de fazer isso, né? Eu, particularmente, gosto muito de mesclar 3 coisas, né? Uma delas, métricas comportamentais. Então, se você tem um sistema que analisa e monitora o comportamento desse cliente, né? Então, quanto ele compra, quando ele compra, como ele compra, o que ele compra com mais frequência, use esses dados a seu favor, né? Isso vai te ajudar a entender quando um cliente está comprando muito, legal, ele está satisfeito comigo, vale a pena eu falar com ele, talvez, para entender o que eu fiz aqui de bom, que ele passou a gostar mais de mim. Ou, enfim, talvez sejam fatores externos também. E o contrário também é verdadeiro. Tem um cliente que consome, ele deixou de consumir, o que eu posso fazer para entender o motivo, né? Que esse cliente deixou de consumir comigo. Depois, uma coisa muito interessante de fazer também, e que hoje em dia muitas empresas já fazem, mas poucas empresas fazem bem, são as pesquisas de satisfação. Então, vale muito a pena você determinar, né, qual é ali o que a gente chama de cluster, né, ou a categoria de clientes que eu quero falar, sobre o que eu quero falar com eles, e eu vou mandar uma pesquisa para essas pessoas me responderem. E aí tem o terceiro e o meu favorito, que são as entrevistas em profundidade. Então, é você, de fato, chamar alguém para conversar, algumas pessoas que fazem sentido, que tiveram aquele comportamento determinado que você está tentando entender, e você vai entender a fundo como é que foi a experiência dela com a sua marca e tudo mais. E essa, para mim, assim, eu particularmente gosto muito dessa estratégia. Poucas empresas fazem isso, menos ainda fazem isso bem. Mas é um momento ali que você consegue perceber várias nuances no olhar do cliente, no jeito que ele fala, na maneira como ele está respondendo para você. A feição dele muda, eventualmente, quando você toca em algum assunto. Então, isso é muito legal. É onde a gente consegue agregar valor enquanto ser humano de verdade, assim, né? Então, eu acredito muito nessas 3 principais mecanismos ali para você avaliar o comportamento do seu cliente. Nossa, mas que difícil, preciso fazer tudo. Não, escolha aquilo que faz mais sentido para você e para o momento do seu negócio agora, né? Mas comece a escutar o seu cliente, né? E o que seria nuances? Você comentou, mas eu acredito que tem muita gente em casa que pode ficar, tá, mas o que é isso? É uma fruta? Não, não é uma fruta. Legal, acho que as nuances, assim, são os detalhes, os pequenos detalhes que as pessoas expressam, às vezes, quando a gente está conversando, né? Então, um pouco disso que eu falei. Por exemplo, a gente está aqui conversando, eu estou dando risada. Aí você me faz uma pergunta, eu já fico meio...
Apreensiva. Exatamente. Você não consegue pegar isso numa pesquisa de satisfação, por exemplo, porque você não está vendo a reação da pessoa, né? Agora, quando você está conversando no tete-a-tete, você consegue entender o que é que aquela pessoa está falando, por que ela está reagindo daquele jeito. Eventualmente, você percebe, né, como ela se comporta, o que ela pensa, o que ela está falando, como é que ela está se comportando. E é curioso, porque muitas vezes a gente pega essa desconexão entre o discurso, né? A pessoa fala, não, tô ótima, não me importo com isso. E a feição da pessoa assim, ó, tipo, tô odiando super brava sobre esse tema, isso. exatamente. Então é legal, assim, você fazer as entrevistas em profundidade, porque você consegue pegar esse tipo de nuance, né? Esse tipo de sensibilidade, assim, né? Que você não consegue ter fazendo uma pesquisa de satisfação, por exemplo, ou analisando dados comportamentais. Que é o que entra na parte de tecnologia, né? Porque o pessoal até entra um pouco em conflito por conta da inteligência artificial. Você conseguiria explicar um pouquinho pra gente o que veio com a inteligência e o que ela traz de benefício ou não? Porque como se trata de cliente, você não vai ter esse tete-a-tete com ela quando você está na frente de uma tecnologia, mas ela pode vir a agregar de outras formas. Com certeza. O que eu costumo falar sobre inteligência artificial, que eu acho que é super importante, né? Depende da maneira como a gente olha para ela. Tem muita gente que, às vezes, vai olhar para a IA e vai enxergar uma ferramenta milagrosa, né? E ela não é. Então, hoje em dia, a gente já tem uma série de ferramentas de automatização. Então, a gente já tem, por exemplo, um chatbot, que é quando você entra ali no chat, no WhatsApp de alguma empresa e tem um robozinho conversando com você. A gente já tem URA automatizada no telefone, quando você liga e você cai ali no discador. Aperte 1 se você quer falar tal coisa, aperte 2, tal. O que vai determinar a eficácia dessas ferramentas de automatização ou não é o esmero com que elas são configuradas, é a atenção com que elas são configuradas, né? Então, tire a primeira pedra aqui, quem nunca quis, assim, jogar o telefone na parede quando precisou ligar para resolver um problema e você fica lá, diz que lá, diz que Ou até no telemarketing também, de só ficar tentando te vender alguma coisa. Sim, olá senhora, estaremos processando a sua solicitação, meu Deus. Então, assim, já existem uma série de ferramentas que possibilitam a automatização de tudo aquilo que não necessariamente precisa ser feito por um humano. O que a IA agrega nisso? A IA, ela traz o que a gente chama ali de processamento de linguagem natural, ela permite que a gente consiga processar mais informações de uma vez só. Então, até pouco tempo atrás, se você digita, por exemplo, num chatbot ali, eu preciso resolver um problema de pagamento e cobrança na entrega. Ele não vai conseguir absorver todas essas informações. Hoje, uma IA ela já consegue ler todas essas informações e consegue te devolver uma resposta um pouco mais assertiva e personalizada. Então, ela já consegue acessar ali o teu histórico, quem é a Nayara, o histórico de compra dela, ou até te fazer sugestões, né? A gente vê isso todo dia no Netflix, por exemplo, né? Que ele já sabe o que eu assisto, ele já sabe o que pessoas que assistem o que eu assisto gostam, e aí ele vai lá e me sugere um filme novo, uma série nova para eu assistir e, consequentemente, ele me retém ali como cliente. Então, esse é um grande ganho que a gente tem com a inteligência artificial chegando, né? Agora, pensar que é uma ferramenta milagrosa, né? Ela não é. Depende muito da maneira como as pessoas que escolherem implementar essa ferramenta vão fazer, com a maneira como ela vai ser treinada, né? Com o tipo de informação ali a que ela vai ter acesso, com o tamanho da base de dados, com a assertividade da base de dados, tem tudo isso. Então, o que eu acredito, né? A gente tem muita oportunidade de automatizar aquilo que um humano não faz diferença. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa da Zendesk, que é uma empresa grande de plataforma de atendimento ao cliente, e eles falam que 68% das pessoas preferem o autosserviço dos entrevistados, né? Ou seja, a pessoa prefere não falar com ninguém, ela prefere chegar no aplicativo ou no WhatsApp. Se atender. Exato. Quero uma segunda via de boleto. Pois não, toma aqui essa segunda via de boleto. A gente já tem condições de fazer isso hoje há bastante tempo, inclusive, né? Agora, tem alguns casos que a gente precisa do atendimento humano, quando a gente precisa de mais sensibilidade, quando a gente precisa de atenção. Então, poxa, roubaram o meu celular e eu tô com medo de alguém tirar o meu dinheiro do meu aplicativo do banco. Essa é uma situação que a pessoa vai estar extremamente nervosa, ela vai estar extremamente mexida, preocupada e tudo mais. Então, será que nessa hora ela quer falar com um robô? Será que nessa hora ela quer conversar com uma IA? Nessa hora ela precisa de acolhimento, ela precisa do carinho ali, do aconchego do ser humano. Então, eu gosto muito de ir nessa linha. Assim, a gente tem condições totais hoje em dia de automatizar tudo que não precisa de um humano. Porque, eventualmente, a participação humana ali, ela confere uma certa ineficiência mesmo dentro do processo, né?
Agora, se você souber fazer essa separação, você automatiza o que não precisa de um humano e você consegue humanizar e deixar as pessoas ali responsáveis pelo atendimento muito bem treinadas, gastando tempo, gastando energia para conversar com essas pessoas em que o atendimento humano realmente faz diferença, provavelmente você vai ter uma estratégia de negócio de bastante sucesso. Isso é verdade, Lisa. Então, vocês já pegaram as dicas de reflexão de como que vocês vão captar de uma forma positiva, né, a inteligência artificial para o seu modelo de negócio. Mas antes de dar uma continuidade com essas baitas informações, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Um agradecimento especial para a Imobiliária Cruzeiro do Sul, Supermercado Bandeiras, Agol Odonto, Cheiro e Charme, Cimafa, Pop Papelaria, a Tatiana Vidotto, Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da Mulher, Érica Piccolo Calçados, Elegância Cosméticos, Luance Produtos de Limpeza e Serviços, Tendência Modas, a Loja da Mara e Ohana Rocha Acessórios, Vila Lulu e, claro, os patrocinadores aqui do nosso lindo cenário que deixa as nossas convidadas super confortáveis, que é a loja Real Móveis e Colchões, que elas se sentem acolhidas, e também com essa decoração linda, trazendo ouro aí para esse ano de 2024, que é a Casa Presentes e Decorações. Isa, quais são, assim, os principais fundamentais que você acredita que é eficaz em uma liderança hoje? Porque há muitas controvérsias, né? Tem aquele líder que se acha líder, mas ele é um chefe. E tem aquele super líder que precisa um pouquinho mais de autossuficiência, que ele é bom, mas ser realmente um líder. Olha, eu acho que liderança é um conceito muito delicado assim da gente falar, porque a percepção de cada um pode ser muito particular. Vou dividir um pouco aqui do que eu acredito. Para mim, o papel de um bom líder, ele está muito conectado a você conseguir identificar quais são as necessidades que o seu negócio tem, como é que a tua área se conecta com aquelas necessidades e como é que você vai extrair o melhor que você pode das pessoas que trabalham no seu time. E isso significa, consequentemente, você desenvolver as pessoas e ajudá-las a se tornarem os melhores profissionais que elas podem ser, principalmente quando elas estão ali ocupando aquela cadeira sob a sua gestão. Muita gente fala muito, né, sobre a gente precisa mapear os pontos a desenvolver das pessoas, a gente precisa mapear os pontos fracos e etc. Eu gosto muito de fazer o contrário. Eu gosto muito de mapear as fortalezas do meu time e de desenvolver essas pessoas baseado naquilo que elas fazem de melhor e naquilo que pode ser a melhor contribuição que elas podem dar naquele momento para o negócio. E a gente vai desenvolvê-las e torná-las ainda melhores nisso. Então, eu acho que, para mim, liderança está muito atrelada a isso, né? É um papel que é muito difícil. Eu acho muito delicado quando a gente fala que o líder tem que ser exemplo, porque o líder é só um outro ser humano, né? Que também pode ocorrer falhas. Exato, ele também tem seus boletos para pagar, ele também está preocupado com tudo que está acontecendo. E a gente está passando agora por um momento em que as coisas estão todas meio suspensas no mundo do trabalho, assim, né? Então, a gente tem muitas gerações ali convivendo dentro do ambiente de trabalho, uma série de mudanças potencialmente acontecendo e tudo mais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tratar mesmo a liderança com a delicadeza que ela merece, né? Mas eu vejo isso, assim, a gente tem um papel enquanto líder de ser estratégico, porque a gente precisa entender o que é prioridade para a nossa equipe, o que a gente vai fazer primeiro, como é que a gente vai conseguir atingir os objetivos que a empresa espera que a gente atinja enquanto área, enquanto time, grupo, etc., e como é que eu consigo trazer o aspecto humano para isso, desenvolvendo as pessoas que estão comigo, considerando que elas são seres humanos na sua integralidade, né? Então, a mesma Isa, que é líder de equipe, também é mergulhadora, também é neta do Toca bateria. Também toca bateria. Exatamente. Então, como é que eu consigo entender a integralidade dessas pessoas e fazer com que eu consiga transformá-las nos melhores profissionais que elas podem ser, utilizando as potencialidades que elas já têm, né? Que é aquela velha história, você vai medir a capacidade de um peixe subir numa árvore, putz, não vai dar certo, né? Então, já que o peixe sabe nadar, vamos ajudar ele a nadar cada vez melhor, ao invés de eu tentar ensinar ele a subir na árvore, que não vai dar muito certo. É meio que desenvolvendo aquela pessoa na onde ela se desenvolve melhor. Por exemplo, uma pessoa que é super comunicativa, se você colocar numa sala onde ela não vê ninguém, ela não vai se desenvolver. Agora, se é uma pessoa que já não é tão extrovertida, nem introvertida com outras pessoas,
ela não vai se dar bem nas vendas. Então, cabe também ao papel aonde que cada um é bom, que possa estar se desenvolvendo na sua função da melhor forma possível. Seria onde lapidar os certos talentos, né, Isa? Exatamente. Antes, então, da gente ir para a próxima pergunta, mais extrovertidas, para conhecer melhor o entrevistado, que é um quadro aqui nosso, nós temos o quadro das perguntas dos nossos perfis, do nosso Instagram, que acabam visitando o nosso perfil e mandam as perguntas para a nossa convidada. Legal. A gente falamos um pouquinho sobre a inteligência artificial, mas a Ariana ela mandou assim: o que perdemos com a inteligência artificial quando falamos de jornada do cliente? Você tem alguma coisa para acrescentar sobre essa pergunta? Lembra das nuances que eu falei, da entrevista em profundidade, da sutileza, dos detalhes? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não consegue ter isso, aí ainda não lê esse tipo de interação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente perde esses detalhes, entre aspas, só que eles são muito importantes na construção de um relacionamento com aquela pessoa enquanto cliente. Eles são muito importantes para você captar as percepções reais que aquele cliente tem a respeito da sua marca, né, da sua empresa e tudo mais. Então, acho que essa é a principal perda, assim. E como eu falei, eu acho que a gente perde muito quando a gente acredita que a ferramenta é milagrosa. Então, a gente precisa se dar ao trabalho. Não tem outro jeito a não ser gastar tempo e energia configurando qualquer ferramenta que seja, de um jeito que seja bem feito. Com a IA não é diferente. Então, vejo que são esses 2 pontos que eu tenho para acrescentar. Legal. Próxima pergunta. Quais estratégias você adota para um líder possa incentivar o seu crescimento profissional? Para que eu possa incentivar o crescimento profissional da minha equipe. Isso. Olha, acho que a gente acabou já falando sobre isso um pouquinho aqui também. Mas eu acredito muito que o papel da liderança é entender as pessoas na sua integralidade. Entender aquilo que ela faz bem e explorar aquilo da melhor maneira possível. Ajudá-la a desenvolver os talentos que ela já tem para que ela se torne melhor ainda naquilo que ela faz e lidar com os efeitos colaterais daquilo que eventualmente ela não faz tão bem. Claro que tem coisas que a gente vai precisar aprender, faz parte, mas de maneira geral a gente precisa exaltar mais as coisas que as pessoas fazem bem. E eu acho que é super importante enquanto líder também, fazendo um adendo aqui, a gente conseguir criar um ambiente de colaboração em que a criatividade possa fluir bem. Então, acho que esse é um dos principais papéis da liderança também, né? Aquela coisa de, quem manda aqui sou eu, dá licença, quem toma decisões aqui sou eu. Pode dar a sua opinião, mas no final você não pode dar opinião nada, nem dar dica, pitaco. Exatamente. Quando a gente cria esse tipo de ambiente, a gente perde muito nas empresas, porque a gente perde as melhores ideias, porque a gente cria um bloqueio ali para que as pessoas tenham segurança psicológica mesmo, para se comunicar, para dar as ideias que elas já têm, para conseguir construir em conjunto uma solução que seja boa para a empresa, né? Isso é muito natural, porque quando a gente vira líder, né, quando você vira gerente, você acaba se afastando naturalmente um pouco mais da operação, porque você tem um monte de outras atribuições, né, administrativas ali e de liderança também para dar conta. Então, alguém que está na ponta, essa pessoa, né, que está ali na ponta lidando, seja na ponta lidando com o cliente, seja no chão de fábrica, seja programando nas empresas de tecnologia, essa pessoa ela vai ter uma visão muito apurada e muito aguçada do que está acontecendo na realidade. Então, acho que enquanto liderança, a gente também tem um papel muito importante, que é dar vazão, dar espaço para que essas pessoas consigam trazer as suas ideias e as suas opiniões verdadeiras, porque provavelmente dali vão sair ideias melhores do que as nossas. Mas isso nem sempre é fácil de aceitar para quem ainda trabalha nas metodologias, exatamente, de gestão mais antigas. Próxima pergunta. Essa você está preparada? Ai, meu Deus. É de conflitos. Gosto. Que bom que a gente está falando de liderança. Já estamos no... Além de resolver conflitos, como você trabalha na prevenção de conflitos em equipes no ambiente de trabalho? Legal. Eu acho que primeiro a gente tem que quebrar um estigma de que conflito é ruim. E aqui eu não estou falando que conflito é briga de estádio de futebol, pelo amor de Deus. Tem uma grande diferença, gente. Tem uma grande diferença, exatamente. Mas eu acho que a gente tem que quebrar um pouco o estigma de que conflito é uma coisa ruim. É que a gente é muito ensinado a não lidar com conflitos, a não entrar em conflito. Agora, quando um conflito de ideias acontece e ele é conduzido de maneira respeitosa, né, de maneira educada, ele pode ser muito produtivo, justamente para a gente entrar naquilo que a gente estava falando agora,
do debate de quais são as melhores ideias, quais são as melhores soluções que a gente pode trazer para dentro da empresa, da organização. E conseguir acolher isso vindo de várias pessoas, acolher as opiniões diferentes, né? Acolher quem pensa de um jeito diferente. E tem o que as pessoas brincam, né? Que a pessoa mais bem paga da sala é que toma a decisão. Então, isso é muito perigoso, porque às vezes você deixa de ouvir a melhor ideia para agradar a pessoa que é a pessoa mais bem paga da sala, né? Então, acho que esse tipo de conflito, ele é muito produtivo. E, eventualmente, até para você prevenir risco dentro da sua empresa. Então, a gente vai por esse caminho. Opa, pode ter alguma coisa aqui que a gente não está vendo. Se a pessoa responsável por esse pedaço aqui não apontar isso, a gente não vai conseguir se prevenir, né, de uma eventual catástrofe que pode acontecer aí para frente que a gente não está conseguindo enxergar. Agora, uma boa parte dos conflitos, eles vão para outro caminho, que é justamente essa coisa do quem manda aqui sou eu, a pessoa bate na mesa, e essa coisa toda horrorosa que não deveria acontecer no ambiente corporativo e nem em nenhum outro lugar, né? Então, o que a gente vê muito, né? Os conflitos, eles tendem a acontecer muito mais em duas situações. Quando não tem clareza de quais são os papéis e responsabilidades de cada um dentro dessa organização. Como é que a gente toma a decisão aqui? Quem é que é responsável por executar tal coisa, né? Quem é que a gente tem que chamar quando a gente vai fazer tal coisa? Então, quando a gente consegue delimitar papéis e responsabilidades, quando a gente consegue delimitar acordos entre as equipes, entre as pessoas de uma mesma equipe, a gente tem uma tendência muito menor a entrar em conflitos desnecessários. E eu acho que uma segunda hipótese, né, é que muitos dos conflitos acontecem porque as pessoas não conseguem expressar suas reais necessidades. E foi aí que eu conheci, foi nesse, né, passando por muitos conflitos, lidar com o cliente é uma eterna situação de conflito, não tem jeito. E aí foi aí que eu conheci a comunicação não violenta, né, que é uma abordagem que eu adoro, que é muito isso, você conseguir se conectar com aquilo que você precisa. Porque às vezes você sente, por exemplo, raiva, e aí você bloqueia a ideia do outro imediatamente porque você está com raiva daquela pessoa. Mas aquela raiva, ela está te contando alguma história. Tem alguma necessidade sua ali por trás que não está sendo atendida. E você conseguir se conectar com essa necessidade é um grande passo para você conseguir resolver os conflitos e até prevenir os conflitos, né, de maneira assertiva. Então, eu vejo esses dois caminhos. Para a prevenção de conflitos dentro das organizações, a gente precisa ter clareza de papéis e responsabilidades, de acordos, de métricas que a gente acompanha. Se a gente tiver que escolher uma iniciativa em detrimento da outra, qual a gente vai escolher e por quê e tudo mais. E um segundo ponto que você precisa ter um time capacitado para fazer isso, né, para discutir, para gerir o conflito de maneira saudável, de maneira educada, elegante, para que esse conflito aconteça e, quando ele acontecer, ele seja, de fato, produtivo ali para a empresa e não destrutivo. Porque você consegue tirar várias boas ideias e trabalham em conjunto para que saia um bom trabalho no final. O que eu percebo em algumas empresas, em algumas situações também, já vividas também, porque a Nayara não trabalha só em um trabalho, né? Tem vários CLTs, tem uma amiga minha que fala que estou pior que o pai do Júlio, pior pai do Cris, que pelo amor de Deus, mas o que eu percebo é que às vezes a pessoa acaba cansando de ter que ir lá conversar para ser incluída em algo que ela faz parte. Então acaba saindo até coisa errada, divulgado errado, feito alguma coisa que poderia ter feito de um jeito diferente, porque aquela pessoa não estava ali, que é a que cuida. Então, acaba fazendo, até uma determinada pessoa até desabafou comigo, falou assim, acabei ficando na minha, porque tudo bem, mas eu estou fazendo o meu, chego lá, eu faço o meu, e é isso. Não vou mais ficar me cansando de, tal coisa, isso poderia ter feito algo de diferente. Porque ela falou assim, vou entrar em conflito comigo, sendo que eu sei que eu vou continuar fazendo meu bom trabalho de alguma outra forma. E também, se acontecer alguma coisa, eu já não tenho responsabilidade em questão a isso. Eu tentei muito. Então, acaba sendo assim, triste ter que ouvir isso, exatamente, porque era uma pessoa muito capacitada, inclusive, está me ouvindo agora, mas é triste de ver, por exemplo, poderia se deslanchar, levar outras pessoas junto, mas por conta de coisazinhas, acaba fazendo o mínimo que ela poderia estar fazendo o máximo, por não
não é contribuição, mas de estar ali junto. Com certeza, tem até nesse caso, tem até uma sensação de talvez de desvalorização ali, né? Então, essa é uma questão muito delicada, assim, de como é que a gente faz com que as pessoas se sintam parte, né? E é um pouco disso. Então, o conflito ele pode sim ser muito produtivo, desde que a gente consiga conduzir ele de maneira leve, de maneira educada e tudo mais, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Quando as pessoas estão preparadas para ir para uma reunião que vai ser conflituosa, a gente brinca que elas têm que deixar o ego do lado de fora da sala, né? Claro que é muito difícil fazer isso, porque nós somos seres humanos, né? Então, meu Deus, quem é desprovido de ego, né? Buda. Então, Todo mundo tem um pouquinho, não adianta. Mas a gente se dá conta disso, né? É o mais importante, do se autoconhecer. Exato, você se dá conta disso e entender quais são os seus gatilhos, como é que você lida, já é um grande passo e pode ser de muita valia. Próxima pergunta. Essa foi uma pergunta quente, gente. Eu falei pra vocês que ia ser se ela estava preparada e ela estava. Jesus. Agora, a próxima. Quais são os desafios mais comuns que você observa ao lidar com conflitos em contextos profissionais? Acho que é uma que está meio que interligada com a outra, mas você quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que, para mim, a gente tem uma tendência muito maior em entrar em conflitos desnecessários quando a gente não tem clareza de papéis, responsabilidades, acordos, quem toma decisão, como toma, o que é mais importante em termos de valores para a empresa, valores não monetários, né, mas em termos de valores. Princípios, de princípios, né? Valores exatamente. E quando a gente tem uma equipe despreparada para lidar com o conflito. Então, é importante a gente delimitar bem essas coisas e a gente preparar o nosso time. Quanto mais você vai, né, subindo ali na estrutura organizacional, mais importante é você ter essas pessoas bem preparadas para isso, porque a tendência a entrar em conflito é sempre maior. Então, eu vejo esses dois caminhos, assim. Fechou. Você já falou que é liderança para você. E você também já falou quais são os conselhos práticos, né, que você ofereceria para alguém para não entrar em conflitos. Mas quais são os princípios que você usa em sua abordagem ao liderar a sua equipe? Como você disse, você já gerenciou uma equipe. E como você era vista como líder? Como que você comunicava? Como que você tratava a sua equipe? Legal. Eu acho que a experiência de liderar, ela foi muito boa para mim. Assim, hoje a gente ainda não tem time na Baobá, né? Somos só eu e a Jana. Ainda? Mas eu acho que liderar é muito importante, assim, na nossa vida, porque a gente tem a oportunidade real de fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que eu fiz um bom trabalho quando eu passei, né, pelos meus papéis ali de liderança, então eu já faço isso desde 2017, né, desde 2016, 2017 ali. Porque no final das contas eu acabei criando laços ali super duradouros com as pessoas dali em diante. Então, muitas das pessoas que eu liderei, hoje em dia a gente continua conversando, somos amigos, uma delas até veio passar o Réveillon aqui comigo, eu sou do Cruz, ela é de São Paulo, veio passar o Réveillon aqui comigo. Então, acho que isso é muito importante. Mas eu vejo assim, que a gente precisa entender a pessoa na integralidade, a gente tem que tomar cuidado também para estabelecer ali a relação, né, entre liderança e amizade. Isso também é uma linha tênue, mas que, poxa, quando a gente é líder... também. Exato, quando a gente é líder, a gente tem um papel de muita responsabilidade para com a empresa também. Não só para com as pessoas que a gente está liderando. Então, é importante saber balancear esses dois papéis. Mas eu sempre trabalhei com muita transparência. Então, lógico que tem coisas que às vezes você não pode falar, porque, né, tem informação ali que é confidencial, você não pode liberar para todo mundo. Mas eu sempre trabalhei com muita transparência e na base da confiança. Então, eu não sou aquela pessoa que você tem que conquistar a minha confiança. Não, se você passou no processo seletivo e as pessoas acreditaram que você tem capacidade para estar aqui, e eu te entrevistei e achei que você tem capacidade para estar aqui, eu já confio em você. Então, vou te dar a máxima orientação possível aqui para você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas eu não gosto dessa coisa da pessoa ter que ficar se provando ali o tempo todo. Acho que isso suga a energia da gente que poderia estar sendo empregada para outra coisa, né? E eu acho que é um pouco disso. E enxergar as pessoas na sua integralidade, na sua totalidade. Quando a gente é líder, a gente impacta a vida das pessoas, não só profissionalmente, mas a gente consegue, né, ajudar elas a se desenvolver, ajudar elas ali, eventualmente, a ganharem melhor, a proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, para si mesmos, né? E acho que esse papel é muito importante. Mas, como a gente comentou, ele é muito delicado, ele tem que ser feito com bastante esmero, com bastante carinho. E é um desafio você estar ali no meio entre como é que eu
né, proporciono ali a melhor experiência de trabalho para os meus liderados e como é que eu atinjo os objetivos que a empresa espera da minha equipe. Como é que você faz isso, né? O papel do líder, no final das contas, ele é estrutural. É como é que eu garanto que meu time aqui tenha uma estrutura saudável, eficaz para trabalhar em termos de software, em termos de desenvolvimento, de treinamento, etc. e tal. E ainda produzir bons resultados. Exatamente. Então, tinha uma das pessoas que eu liderei que ela brincava que eu era tipo aquela moça que quebrava o quadro do Romero Brito, assim. Então, quando alguma coisa dava errado com a minha equipe, eu ia, caraca, isso não pode acontecer. Como é que a gente resolve esse problema, pelo amor de Deus? Porque é isso, quando você lidera times que lidam com o cliente, né? É muito sensível. Quando acontece alguma coisa no backstage, ali nos times de tecnologia, nos times de design e tudo mais, quem sente é o cliente na ponta. E quem sofre é o time que lida com o cliente, né? Então, é muito importante a gente ter essa triangulação acontecendo de maneira muito boa e conseguir orquestrar tudo o que precisa acontecer dentro da empresa para que o time trabalhe em paz. Acho que esse é um dos principais atributos também de liderança que eu prezo muito por fazer bem. Bacana. Muito bem, muito bom respondido. Acho que a Fernanda vai ficar muito feliz. Deixa eu ver aqui. Você pode compartilhar uma história inspiradora de liderança da sua carreira, onde a gestão teve um impacto significativo? Ou até se você tiver algum exemplo de alguma liderança para você? Nossa, eu tenho, sem dúvida. O meu líder, assim, inspiradorzíssimo, se chama Roberto Góes. Ele foi meu gestor na Acordo Certo, que foi uma empresa que eu trabalhei em 2020 e 2021. E ele era uma pessoa, assim, extremamente humana. Eu aprendi muito com ele. Ele era uma pessoa muito calma, que me passava muita segurança. Ele confiava muito em mim, confiava muito no meu trabalho. E acho que isso é muito importante. Foi com ele que eu aprendi muita coisa, assim. Foi com ele que eu aprendi que vale a pena confiar nas pessoas, que a maioria das pessoas é boa. Todo mundo que é ruim ou que vai ter qualquer conflito. Exatamente. Então, eu aprendi muito com ele, assim. Acho que ele sempre foi um grande exemplo de liderança para mim por isso. Ele soube me acolher, identificar as minhas fraquezas sem me julgar por elas, né? Mas me ajudando a lidar com elas ali, né? Como efeito colateral, que faz parte. Mas ele soube me enxergar como profissional, ele soube enxergar aquilo que eu tenho de melhores capacidades, assim, né, de melhores habilidades, e colocar isso em evidência para que eu me tornasse uma boa gerente. Ele foi meu primeiro gestor, ele era diretor, eu era gerente na época que eu trabalhei na Acordo Certo. E ele foi meu primeiro gestor na cadeira de gerente. Então, foi muito importante para mim ter tido o apoio e orientação dele. E ele é uma figura muito querida para mim, a gente conversa muito até hoje. Ele é um grande mentor de carreira. Vira e mexe, eu tenho algum quiprocó aqui, eu falo, pelo amor de Deus, me ajuda, o que você faria se estivesse no meu lugar? Então, a gente construiu uma relação muito bacana de confiança e de transparência também, assim. E ele tem uma frase que me marcou muito, que ele usa para falar sobre o que é trabalhar com clientes. Ele fala que é servir sem ser subserviente. Então, a gente precisa servir os nossos clientes da melhor maneira possível, mas a gente não pode ser subserviente, ou seja, a gente não pode acatar tudo que o cliente fala, a gente não pode dizer sim para tudo que chega. Então, a gente também tem que saber o nosso valor, como é que a gente se posiciona, né, enquanto empresa, enquanto marca, enquanto profissional, para que a gente consiga atender bem aqueles clientes sem ferir os nossos limites, né? Enfim, uma pessoa maravilhosa, extremamente sábia. Sou completamente fã número 1 assim, do Góes. Foi um prazer ter trabalhado com ele. E tenho certeza que você vai levar esse exemplo para você ainda em muitos e muitos momentos, né? Com certeza, com certeza. Antes de a gente ir para o nosso último quadro, vou dar um tempo aí para a Isa dar uma inspirada, tomar uma água. A gente vai falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Um agradecimento especial à Imobiliária Cruzeiro do Sul, Supermercado Bandeiras, Go Odonto, Cheire Charme, Cimafa, Pop Papelaria, a Tatiana Vidotto, Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da Mulher, Érica Pícolos, Elegância Cosméticos, a Luance Produtos de Limpeza e Serviços, Tendência Modas, a Loja da Mara, Johanna Rocha Acessórios e Vila Lulu, além do nosso cenário todo produzido aqui também com a Lojas Real, né, que é de decorações, de colchões, e a La Casa Presentes e Decorações também. Vamos ver quem está acompanhando a gente também pela live? Ai, que chique! Que está mandando aqui um oizinho para nós. Deixa eu acessar aqui para a gente ver e dar um salve para o pessoal, um oizinho. Com certeza a Dona Santina e o seu Valdemar Cavicchioli estão.
Isso daí é super fofos. Inclusive, teve uma foto nas redes sociais que eles devem ter ido super. Foram no médico imprudente hoje, gente. Tem quem aguenta esses veinhos. Eles estavam Muito tão fofos. bonitinhos combinando. Ó, temos aqui. Deixa eu ler aqui os nossos comentários, mandando um oi pra você. A Laura Betiol, nossa patrocinadora da La Casa. Que legal! Oi, Laura! Duas mulheres lindas e inteligentes, ó. Muito obrigada. Meu pai e minha mãe mandando boa noite. Fofíssimos também. Um beijo. Aí eu falo que eles são os meus apoiadores, né, de casa. Eles e minha tia Vera. Minha tia Verinha não perde uma, ela é de Parapuã, arrasta todo mundo de Parapuã ainda pra assistir. Ai, que legal. A Maria de Fátima, linda. Um beijo, ela tá também com a gente todas as segundas. Legal. A Denise Cova falando que a gente é linda, você viu só? A Elisângela Nero, mandou um coraçãozinho legal. E disse assim: líder tem sempre um dedo apontando em sua direção. Sabe as palavras, realmente. Com certeza. Falando de uma boa liderança, ela também é uma boa líder, excelente. Né? A Lê, da Estúdio Terra Design, também é minha amiga de infância, junto com a Betinha, que está assistindo com a gente. Boa noite, maravilhosas. A dona Maria Borsato, do Tip Top. Que legal. Mandando boa noite. O seu Ayrton também mandando boa noite. A Bruna, falando que você é maravilhosa. Obrigada. E o seu Valdemar falou boa noite. Ai, que lindo. Muito fofo. Gente, estamos chegando no último quadro. É algo assim, umas perguntas bem rápidas para conhecer melhor nosso entrevistado. Inclusive, já segue a Isa nas redes sociais e já dá uma forma assim, eu quero presentear um livro, já vai saber qual livro que ela gosta. Se ela gosta de frio e calor, já vai saber também quando vocês verem ela. Isa, qual a sua palavra favorita? Minha palavra, eu acho que é esperança. Minha palavra favorita. Porque não importa, eu até tenho uma tatuagem aqui das fases da lua que eu acho que reflete muito isso. Não importa o que aconteça, se tá bom, se tá ruim, tudo vai passar. Tudo tem seu tempo, a gente precisa ter esperança. E vai melhorar de que sempre. as coisas, exatamente, que as coisas vão melhorar, de que a gente vai atingir os nossos objetivos e construir aquilo que a gente quer ser em cima disso, né? Isso é verdade. A sua cor predileta, porque a gente conhece as pessoas pelas cores. Ai, gente, eu adoro rosa, né? Eu adoro rosa. Eu tô sempre com uma coisinha cor-de-rosa. Minha carteira cor-de-rosa, minha bolsa cor-de-rosa. Sua blusa é meio rosinha. Exatamente. Se você pegar minha carteira ali, ela é pink, toda pincosa, assim, ó. Eu adoro. Então a gente brinca lá em casa que é Barbie vai à academia hoje, quando eu vou de rosa na academia. Então, sempre tem uma pecinha cor-de-rosa, assim. Eu gosto bastante. Não pode faltar. Não pode. Que profissão diferente da sua você gostaria de seguir? Olha, eu acho que hoje eu sou muito realizada no que eu faço. Eu acho que eu não escolheria uma profissão diferente, sabe? Não sei, não consigo pensar em nada, assim. Eu com certeza estou muito realizada no que eu estou fazendo hoje. Ai, amém. Permaneça assim, né, Isa? Que Sim. você só se tem esses desafios, que você vai atrás, que você desvenda, que a inquietude mesmo, ela leva a gente a lugares onde os acomodados, quem não quer fazer as coisas diferentes, ficarem no mesmo lugar, né? Então você sempre desbrava outras aventuras por conta da sua... Não sou inconformado não aceito isso. Frio ou calor? Eu gosto bastante de calor, viu? Gosto bastante. Gente, a maioria dos convidados que vem aqui gostam do calor. Eu não gosto de frio, não. Eu já tenho gosto do preguiça friozinho. no frio, minha nossa. Pra eu sair da minha cama no frio, assim, é um tormento. Fica um pouco difícil, né? Exatamente. Eu gosto mais de calor. Qual o seu filme ou livro preferido? Se quiser indicar um dos dois. Olha, eu acho que eu não tenho, assim, um filme ou um livro preferidos. Eu sou muito fã de filmes da Disney. Então, eu amo Rei Leão. Eu amo Mulan. Eu amo Divertidamente. Acho que são 3 dos meus filmes favoritos, assim. Porque eles passam mensagens. Eu sou muito da história. Tipo, eu gosto muito de histórias para conseguir entender as coisas e refletir a respeito delas. Então, acho que eles passam mensagens muito bonitas e muito claras ali, com histórias bem envolventes, bem legais, bem mágicas, assim, né? E livros. Eu gosto muito de livros de romance, mas que tem uma crítica social muito bem construída, assim, né? Então, recentemente eu li, por exemplo, O Caderno Proibido, que é um livro excelente. Eu gosto muito de Amiga Genial, também é um livro muito bom, uma quadrilogia, na verdade. E de livro de negócio, se eu puder indicar um livro de negócio, assim, ele é imenso, mas ele é muito bom, ele vale muito a pena. Chama A Quinta Disciplina. É um livro do Peter Senge. Ele fala muito de pensamento sistêmico, que é uma coisa que eu acho que falta muito hoje nas lideranças.
que a gente precisa ter, que é o olhar sistêmico para dentro das organizações e entender que as coisas funcionam de maneira conectada. Então, esse é um livro que eu recomendo assim, de olhos fechados. Ele é muito grande, mas ele vale a pena cada linha. Dá vontade de grifar o livro inteiro, é muito bom. De tão bom que ele é para você colocar no dia a dia. Exatamente. Que livro bom é aquele que você deixa na cabeceira, né, da cama ali do Exatamente. ladinho. O que você ama fazer, além de ficar com os avós? Eu amo fazer nada. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Nossa, fazer nada é uma coisa que eu amo fazer, gente. Você vai ficar de boa, assim, em casa, ouvindo uma musiquinha, olhando pro céu, assistindo um filme ou alguma coisa bem, assim, alienante. Bem Nossa, eu adoro. Fazer nada é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas eu vi numa entrevista, era uma pesquisa. E quando a gente fica sem fazer nada, é onde a nossa criatividade trabalha. Porque a nossa mente está descansada e na hora que você vai voltar, com o ócio todo, Com certeza. flui muito melhor. Faz muita diferença. Para mim, o ócio é fundamental. Eu preciso, pelo menos um dia ali na semana, me dar o direito de descansar, porque na Baobá a gente trabalha muito com coisas muito complexas e exige que a gente pense muito. Então, não é um trabalho puramente operacional, né? E você precisa estar com a cabeça descansada, senão você corre o risco de perder, né? Tanto efetividade ali no que você está fazendo e demorar muito mais tempo para conseguir fazer alguma coisa que você faria rápido, quanto de perder qualidade no trabalho que você está entregando, né? Então, eu preciso muito de ócio, eu preciso descansar. É uma coisa que eu já negociei comigo mesma. Deixei de fazer isso durante muitos anos, mas esse ano negociei comigo mesma que o descanso é inegociável. O seu dia é off. E o que você não gosta de jeito nenhum? Eu não gosto de mentira. Nossa, eu não suporto mentira. Eu prefiro ouvir uma verdade dolorida. Tem jeitos da gente comunicar isso. Agora, se a pessoa mentiu pra mim, aí ela quebrou minha confiança. Eu não gosto que mintam pra mim. Nem nas pequenas coisas, nem nas grandes. Assim. Acho que mentira é a única coisa que eu não tolero. Quem não tem mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Exatamente, é mentira. Qual o seu passatempo favorito? Você já falou que você gosta de fazer nada, mas eu gosto tem de fazer alguma nada. coisa, Eu assim? gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir Netflix. Como eu falei, eu fico muito envolvida com histórias. Então, eu gosto muito de ler a história das outras pessoas, seja uma biografia, seja um romance, uma ficção, etc. E de assistir filme, série, etc. Inclusive, deixa eu recomendar uma série muito boa aqui, gente. Já conta pra nós. Estamos assistindo uma série que chama Succession. É uma série de sucessão familiar. Passa na HBO Max. Eu comecei a Muito assistir, boa. muito boa. Nossa, muito boa. Fala muito do mundo corporativo. E é uma linha tênue entre, meu Deus, isso aqui é um absurdo. E, eita, eu acho que eu já vi essa cena parecida antes na minha vida. Então, ela é muito bem construída. Inclusive, ganhou Emmy, ganhou Globo de Ouro, Eu ia ganhou um perguntar, monte porque de ele coisa. estava nas indicações dos Grêmios, mas eu não cheguei a ver se Ganharam. ganhou. Eles ganharam, vários atores ganharam, a série ganhou. Enfim, maravilhosa. Assista. Estiga ainda mais assistível, galera. É uma série premiada, hein? Exato. Diga-me algo que seja verdade e que quase ninguém concorda com você. Eu acho que eu já falei, eu acho que a grande maioria das pessoas é boa. Eu acho que quase ninguém acredita nisso. A gente prefere focar na tragédia, no da Atena, né? Naquela coisa, ai meu Deus, todo mundo é ruim. Eu acredito muito que as pessoas são boas. Tem pessoas boas, sim. Exato. Eu acredito que a maioria das pessoas são boas. E eu estou cientificamente embasada quando eu estou falando isso, hein, gente? Tem um livro muito bom também do Rutger Bregman, chama Humanidade, uma história otimista do homem. E depois que eu li esse livro, ele mudou a minha vida em relação a como é que eu enxergo o ser humano e a maneira como a gente lida com as coisas. Então, acho que essa é uma verdade que eu acredito, mas que muita gente não acredita. Acaba discordando de você, né, Isa? Exatamente. Chegou o final do nosso programa foi aqui muito com bom. você. Foi um papo bem de comadre, bem descontraído, levando informações sérias, relevantes e de orientações para as nossas comadres que estão ali assistindo com a gente também. Muito bom, muito obrigada pessoal que acompanhou aí de casa, muito obrigada Nayara, pessoal aqui da Max pelo convite, foi um prazer. Isa, então muito obrigada por você ter aceitado esse desafio de estar aqui conosco no ao vivo, conversando. Com certeza você levou vários insights para várias pessoas que estão assistindo, algumas empresárias que estavam assistindo, eu tenho certeza que vai colocar alguma coisa em prática. Legal. Depois elas vão me contar, depois eu conto para você. Tá bom. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui com a gente. Imagina, foi um prazer. E você que está assistindo a gente, um recadinho das nossas patrocinadoras. Tem empresas que estão na promoção. Isso mesmo, a Tendência, a Érica Piccolo, Cheiro e Charme, são as lojas que estão com promoção. Não perca, dá uma passadinha lá para você conferir.
tá aí imperdível. Fora as outras empresas também com seus produtos de qualidade, que dá para você dar uma passada, se presentear, né? Não só presentear outra pessoa, tem que se presentear também. Então aproveita esse começo do ano, que são promoções imperdíveis, tá bom? Um beijo para você que nos acompanhou. Muito obrigada a sua presença até agora aqui conosco. E, claro, a próxima agenda a gente vai estar divulgando a partir de fevereiro, então acompanhe as nossas redes sociais. Um beijo, embarque na conversa de comadre. Até logo. Tchauzinho. Obrigada, gente. Oferecimento Imobiliária Cruzeiro do Sul. Compra, venda e locação de imóveis em Oswaldo Cruz e região. São mais de 2 décadas adquirindo conhecimento para proporcionar a você uma negociação mais simples, rápida e eficiente. Imobiliária Cruzeiro do Sul, na Avenida Brasil, 963. Telefone WhatsApp 18 3528 2239. Go Odonto. Canal, cirurgias, implantes, ortodontia, clareamento, lente de contato, restaurações e faceta dental. Go Odonto Unidade Oswaldo Cruz, na Rua Salgado Filho 258. WhatsApp 18 99630 5074. Deixe a sua casa mais bonita e confortável com produtos da La Casa Presentes e Decorações. Na La Casa, você encontra o que há de melhor no segmento de presentes. São muitas opções em peças decorativas, cama, mesa e banho e móveis, com produtos altamente qualificados e diferenciados. La Casa Presentes e Decorações, na Rua Armando Salles, 786, Centro, Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4087. Cheiro e Charme Modas, loja especializada em confecções, cosméticos e acessórios, onde você encontra as melhores opções em presentes e produtos para o seu dia a dia. Cheiro e Charme Modas, na Avenida Brasil 648, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 4222 ou 18 99615 4222. Cimafa, venda de materiais elétricos, hidráulicos, máquinas elétricas, ferragens e ferramentas em geral. Na Avenida Brasil 1296, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 3110 ou 99750 3110. Pop Papelaria, a maior e mais completa papelaria da cidade e região, onde você encontra brinquedos, materiais escolares, materiais de escritório, de informática, presentes, acessórios, cafeteria, além de serviços de xerox, encadernação, plastificação, impressão e digitalização. Pop Papelaria, na Rua Hans Klotz, 538, Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 1991 ou 18 99810 1775. Tatiana Vidotto, fisioterapeuta dermatofuncional e saúde da mulher. Tratamento corporal e facial, depilação a laser e criolipólise. Agende uma visita pelo 18 99738 8230 em Oswaldo Cruz. Se você procura por sapatos elegantes, confortáveis e de alta qualidade, a Érica Piccolo Calçados Femininos é o lugar certo. Aqui você encontra uma ampla variedade de sapatos, bolsas e acessórios femininos multimarcas para todas as ocasiões. Érica Piccolo Calçados Femininos, na Avenida Presidente Vargas 529, centro de Oswaldo Cruz. Telefone WhatsApp 18 3528 7660 ou 18 99720 7660. Luance Produtos de Limpeza e Serviços. Na Luance você encontra os mais diversos produtos de limpeza para o seu dia a dia. Além de tratamento de pisos e limpeza em geral, somos especialistas no segmento de materiais para limpezas residenciais ou comerciais, com mais de 25 anos de experiência e atendimento de qualidade. Luance Produtos de Limpezas e Serviços, na Rua Armando Salles 990. Telefone WhatsApp 18 3528 3043 em Oswaldo Cruz. Elegância, perfumes e cosméticos. Aqui você encontra uma ampla variedade em perfumaria, produtos para cabelos, corpo e banho, unhas e maquiagens. Além de semijoias, bijuterias, bolsas, carteiras, cintos, lenços e muito mais. Visite a nossa loja e comprove. Você vai se surpreender com a qualidade dos nossos produtos.
Elegância, perfumes e cosméticos. Na Avenida Brasil, 525, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone 18 3528 4046. WhatsApp 18 9 9124 9001. Tendência, a loja da Mara. Na Tendência você encontra tudo o que você precisa em moda masculina, feminina e acessórios, com estilos despojados e clássicos, nas melhores marcas e acessórios, com peças exclusivas que combinam com seus looks. Tendência, a loja da Mara, na Avenida Brasil 537. Telefone 18 3528 3407, no centro de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz agora tem Johanna Rocha Acessórios, uma loja de bijuterias e presentes contemporâneos, acessórios personalizados, letras de nomes, presilhas de cabelo, alianças em aço inox, correntes em malha no aço, prata 925 e um ótimo atendimento. Johanna Rocha Acessórios e Bijuterias, na Presidente Roosevelt 776, no centro de Oswaldo Cruz. Telefone é o 18 99652 5863. Vila Lulu, roupas e acessórios femininos, sempre em sintonia com as principais tendências. A Vila Lulu traz as melhores marcas de confecções, bolsas e semi-joias, além de uma linha completa de lindos vestidos para aquelas ocasiões especiais, como festa de casamento e formatura. Na Vila Lulu você encontra a moda do seu jeito e de acordo com o seu estilo de vida. Vila Lulu, na Presidente Vargas 584, em Oswaldo Cruz. Telefone 3529-2368. WhatsApp 99638-9016. Compre na Lojas Real Móveis e Colchões e tenha os melhores preços e condições de pagamento de Oswaldo Cruz e região. Precisa de móveis novos para a sua casa nova? É aqui na Real. Precisa renovar os móveis da sua casa? É aqui na Real. Armário, mesa, cama, colchões, guarda-roupas e muito mais. Não fique na dúvida. Aqui na Real você encontra tudo o que sempre sonhou. Visite as nossas lojas. Loja 1, Avenida Brasil 503. Loja 2, Avenida Doutor Miranda 781. Esperamos por você. O Supermercado Bandeiras faz parte do seu dia a dia. Em nossas lojas, você encontra variedade e qualidade na hora de suas compras. Tem produtos frescos todos os dias na feirinha, carnes de qualidade em nosso açougue, padaria com pão quentinho toda hora, além de pratos prontos na rotisseria e um bazar completo. Visite nossas lojas na Avenida Estados Unidos 25 e agora também na Avenida Brasil, número 8. E para deixar tudo ainda melhor, estamos comemorando o nosso aniversário de 23 anos com muitos prêmios para você. No Supermercado Bandeiras, encher o carrinho é tudo de bom. Na Conversa, com Nayara Garcia.